Olá, meu nome é Júnia Chiari, sou psiquiatra na Oficina de Psicologia Brasil. Hoje vamos falar sobre o tema depressão, seus sintomas, suas causas e tratamentos. Esse vídeo estará disponível no YouTube e também no podcast da Oficina de Psicologia. Se gostar, partilhe com os amigos. Então, afinal, o que é essa tal de depressão? A depressão hoje é uma doença muito comum, grave e que afeta milhões de pessoas por todo o mundo. Uma questão muito importante na depressão é uma doença extremamente democrática. Ela afeta as pessoas ao longo do mundo, independente da sua raça, do seu credo, da sua idade ou da sua classe sociocultural. A única exceção é feita às mulheres em idade fértil. Sabe-se que as mulheres, durante seu período fértil, que em geral dura aí dos 12, 13 anos aos 45, 50 anos, elas apresentam uma maior vulnerabilidade à depressão pelas suas oscilações hormonais. Por exemplo, pelo TPM, a gestação, o pós-parto, o puerpério, né? E é importante pensar que aproximadamente 1 em cada 6 pessoas no mundo terá um episódio depressivo ao longo da vida. Mas quais são os sintomas da depressão? O que a depressão faz? A depressão é uma doença que afeta a forma de você pensar e, consequentemente, agir. Existe uma distorção na forma de se pensar em depressão, onde a pessoa começa a ficar com seus pensamentos dominados por sentimentos de inferioridade, de culpa ou pessimismo. E isso interfere diretamente na forma dela agir. Os sintomas centrais de depressão são tristeza e ou perda de prazer. Então, a tristeza, que a psiquiatria também chama de humor depressivo, ela é caracterizada pelas coisas que a gente já associa à tristeza. A vontade de chorar, a angústia, né, uma dor no peito, alguma coisa ruim, né, que em geral aparece quase todos os dias, na maior parte dos dias. É comum na depressão biológica a pessoa acordar pior pela manhã. Ela acorda mais triste, com uma sensação de vazio, e ao longo do dia ela costuma melhorar. E a outra característica, que é a perda do prazer, chamada pela psiquiatria de anedonia, é caracterizada pela diminuição ou até mesmo perda de interesse nas atividades que antigamente te davam interesse. Então a pessoa passa a deixar de gostar de fazer o que ela gostava. Fosse ver um futebol, fosse encontrar com os amigos, ela começa a ficar com um pouco de preguiça das pessoas, começa a evitar as pessoas, arrumar desculpa para não ir, para não atender um telefonema. Então, para que se tenha depressão, a pessoa tem que ter um ou outro desses sintomas. Geralmente, há a presença dos dois. Mas é importante frisar que tem pessoas que têm depressão sem ter a expressão de um sentimento de tristeza. E os outros sintomas que acompanham sempre a depressão, né, que fazem dela uma síndrome, são vários outros. Não precisam ter todos os presentes, mas em geral é acompanhado por quase todos. Então, uma alteração do sono, tanto para mais quanto para menos. A pessoa pode ter uma insônia, né, que é uma dificuldade de manter o sono na maior parte das vezes, com uma tendência a acordar antes da hora marcada, então uma tendência a acordar tipo 4, 5 horas da manhã, ou ela pode ter uma hipersonia, a vontade excessiva de dormir. Outra alteração típica é a do apetite. Ela tanto pode diminuir quanto aumentar, comer demais, ou tipicamente comer menos, associada à perda de peso, emagrecimento. Outra característica, em geral muito associada à depressão, são os quadros de ansiedade, de irritabilidade, que variam de intensidade, apesar de terem depressões em que a pessoa fica pouco irritada, pouco ansiosa, ela fica num quadro mais apático. Há uma importante diminuição da capacidade intelectual e cognitiva. Era um sintoma ao qual antigamente não se dava muita importância e ele anda cada vez ganhando mais relevância, principalmente quando se fala da questão do tratamento da depressão. Uma depressão bem tratada, ela tem que reverter
todos os sintomas cognitivos. O que seriam esses sintomas cognitivos? Basicamente, a capacidade de manter a atenção, a concentração e a memória. Então, é comum a pessoa deprimida estar com muita dificuldade de ler, de se concentrar nos estudos, de ler alguns documentos, até mesmo, às vezes, de ver televisão, de assistir um filme, né? Ela tem preguiça, às vezes pega uma revista e não consegue ler, só folheia a revista. Dá uma sensação de emborrecimento. Um outro sintoma comum é a diminuição da energia, uma fadiga excessiva frente a situações ou exercícios que antes a pessoa não sentia. Às vezes passa por uma preguiça ou por um desânimo, por uma dificuldade até de executar os cuidados pessoais, como escovar o dente, tomar banho. Não é raro o paciente deprimido confessar que ficou alguns dias sem tomar banho. Outro sintoma comum também, frequente, é a diminuição da libido, né, ou a diminuição do apetite sexual, e a ideação suicida, né, onde a pessoa pode ter desde ideias francas, planos de suicídio, mas em geral essa ideia vem pela perda do sentido da vida, questionar para que serve essa vida, por que eu estou aqui. E alguns pacientes às vezes passam por medo excessivo de morrer. É importante frisar que para que todos esses sintomas sejam classificados como depressão, eles precisam ter uma duração de no mínimo 2 semanas e ter um impacto significativo na vida dessa pessoa, trazer prejuízos à vida dessa pessoa. Por quê? Porque às vezes é muito difícil distinguir o que é depressão de uma tristeza normal. Existem vários eventos na vida de todos nós, né, como a perda de um parente, de um ente querido, a decepção com a amizade, a ruptura de uma relação amorosa, que nos traz tristeza. Esse evento, ele pode ser só uma tristeza que é importante ser vivida, que não é patológica, que não necessariamente precisa ser tratada, às vezes ajuda-se com uma terapia, mas é uma reação normal, esperada que aquela pessoa possa lidar com o fato ocorrido. É importante lembrar também que a depressão não precisa ter causa para começar, mas muitos episódios depressivos iniciam-se de um evento triste na vida. Então, a pessoa tem um evento, ela fica triste, e aquilo deixa de ser uma tristeza e passa a ser uma depressão. Vira um fator de oportunidade para uma depressão. Então, é importante, depois que há uma persistência de mais de 2 semanas ou uma sintomatologia muito forte, se procure um profissional para ajudar nesse diagnóstico, nesse diferencial do diagnóstico. Então, quais são as causas da depressão? É difícil falar em causas de depressão porque a depressão é um transtorno biopsicossocial. O que seria isso? É um transtorno que tem na sua causa, na sua origem, fatores biológicos, psíquicos e sociais, isolados ou associados. Vamos falar um pouco, então, primeiro dos fatores biológicos. A primeira coisa que a gente tem que pensar no paciente que está deprimido são a exclusão das causas médicas. Então, problemas na tireoide, deficiências de vitamina, por exemplo, a vitamina B12. Esqueci de me falar que na tireoide que o problema mais comum seria o hipotireoidismo, que tem a depressão como um dos sintomas. Tumores, em geral, tumores cerebrais, podem iniciar com primeiro sintoma pode ser um quadro depressivo, né? Doenças autoimunes, como o lúpus, reumatismo, também podem cursar com quadro depressivo, e algumas medicações, como antihipertensivos, anticonvulsivantes, corticoides, também podem ser a causa dessa depressão. Então, uma vez tratada essas causas médicas, a depressão também tende a remitir. Quando não há uma causa médica, em geral, há um transtorno bioquímico na origem da depressão. O que seria isso? A depressão é associada a uma redução dos níveis de certas substâncias no cérebro. Essas substâncias são os neurotransmissores, e as que a gente mais conhece, né, o público em geral mais ouviu falar, é a serotonina, é a dopamina e a noradrenalina. Em geral, num distúrbio depressivo, há uma redução, né, dos níveis de monaminas, ou desses neurotransmissores, na fenda sináptica, que é onde se dá a transmissão do impulso elétrico. Mas para frente eu vou explicar um pouquinho isso melhor.
Então, toda a teoria depressiva é baseada nesse aspecto químico, né, da redução do nível dessas substâncias. E os tratamentos medicamentosos vão agir nessa situação, como veremos um pouco mais adiante. Outra razão biológica, né, seriam as causas genéticas. A depressão é uma doença com fortes tendências genéticas, né, em estudos de gêmeos idênticos que têm o mesmo padrão genético. Se um dos gêmeos tem um quadro de depressão, o outro tem 70% de chance de desenvolver uma depressão ao longo da vida. Isso mostra uma tendência fortemente genética. Isso tem importância no diagnóstico e na condução do tratamento, posto que quanto mais parentes de primeiro grau, como pai, mãe, irmãos, a gente tem com quadros depressivos, mais vulnerável geneticamente a gente é para desenvolver uma depressão. Aqui a gente vai falar um pouquinho da causa psíquica, pode ser longa e com várias ramificações, mas a gente sabe que pessoas de estrutura emocional mais depressivas, mais pessimistas, ou com personalidades tendentes a isso, elas são mais vulneráveis à depressão. Daí que a importância do tratamento psicoterápico, independente do uso da medicação, para que a gente possa melhorar a autoestima dessas pessoas, melhorar a forma delas lidarem com o estresse, e aí então ficarem menos frágeis aos eventos de vida. E os fatores ambientais, completando aí a questão do biopsicossocial, né, as pesquisas mostram que pessoas que tiveram uma exposição continuada, ou seja, repetida, crônica, a violência, a negligência, abusos e a mesma pobreza, que é uma dificuldade, que é uma doença social, pode tornar essas pessoas também mais vulneráveis à depressão. Falando um pouco de tratamento. Primeira coisa para um bom tratamento é um bom diagnóstico. Então, o diagnóstico de depressão precisa ser bem efetuado por um profissional da área, em geral, o psiquiatra é quem diagnostica a depressão. É comum, né, que várias pessoas não cheguem ao psiquiatra e vão ser tratados por clínicos, por cardiologistas, ginecologistas. Então, é importante ter o conhecimento do que é uma depressão, perceber se você tem esses sintomas, e mesmo que você não vá ao psiquiatra, que você possa falar com algum médico de sua confiança sobre o que você está sentindo, né, para que ele possa te ajudar. E se ele achar que está difícil ou está em dúvida, ele vai te encaminhar um profissional especializado. Porque o transtorno depressivo é o transtorno psiquiátrico com o maior resultado no tratamento. As pessoas muitas vezes não acreditam que a depressão exista, tem pessoas que não acreditam nem em psiquiatra, é engraçado, mas isso é comum, né? E então elas às vezes não acreditam nem na doença, nem no profissional e muito menos no tratamento, mas é importante saber que a depressão tem um índice alto de sucesso no tratamento. É claro que existem casos variados e os esforços do tratamento são variados, mas vale sempre a pena tratar, né, para diminuir o sofrimento de quem está no episódio depressivo e também para diminuir a possibilidade de cronificação dessa doença, que torna o tratamento mais difícil posteriormente. Então, o que a gente tem mais importante para tratar a depressão seriam os medicamentos, que são genericamente chamados de antidepressivos. Nós temos antidepressivos de vários grupos, de várias formas de funcionar, mas todos eles funcionam na química cerebral, modificando um padrão de diminuição daquelas neuroquímicos ou monoaminas e amplificando a ação delas. É importante saber que, embora existam antidepressivos que deem sono, outros que deem um pouco mais de energia, eles não são nem sedativos e nem estimulantes. Não é por esse meio que se trata a depressão. Outra coisa muito importante é a noção de que são medicações que não causam dependência, né? Há uma grande desinformação com relação aos antidepressivos, dizendo que se as pessoas iniciarem o uso dessas medicações, elas vão ficar dependentes. Não existe um risco de dependência química essa medicação, elas têm que ser usadas por doses apropriadas, em tempos apropriados, para que elas possam trazer a cura ao paciente. E outra questão importante de se saber
do tratamento é que os antidepressivos demoram de 2, às vezes até 3 semanas para começarem a fazer os efeitos. Então, a pessoa está deprimida, recebe o diagnóstico, inicia o tratamento com um antidepressivo, que às vezes traz efeitos colaterais difíceis de serem tolerados no início, e só vai começar a melhorar daqui 2 ou 3 semanas. Algumas pessoas com 1 semana já começam a ter alguma resposta, mas é importante saber que é difícil sim, a intenção do tratamento é que aquela pessoa volte aos níveis anteriores de funcionamento. Aqui nós vamos ter um vídeo sobre mais ou menos o funcionamento, explicando rapidamente sobre o funcionamento da medicação. O vídeo está em inglês, então eu vou tirar o áudio e vou fazer uma explicação breve sobre o que acontece. Então aqui vai mostrar um pouco do cérebro, né? Como é que o cérebro é formado de neurônios. Nós temos 10 bilhões de neurônios que fazem conexões com vários outros através desses braços finos aí, que são os axônios, por onde corre o estímulo. O estímulo elétrico neuronal ele é passado de um neurônio para o outro através desse, o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico. Esse espaço entre os dois neurônios é a sinapse. Vem o estímulo, as neuraminas, nesse caso aqui as serotoninas, são liberadas na fenda sináptica, transmitindo o impulso do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico, como aqui aparece. Nos quadros de depressão, o que acontece? Os níveis de serotonina estão diminuídos. Olhem para vocês verem. E quando vem o estímulo, a serotonina, obviamente, que é liberada na fenda sináptica em menor quantidade. Não há como a gente fornecer serotonina para a pessoa. Então, o que os antidepressivos fazem? Aqui, no caso, são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eles bloqueiam essas bombas que recapturam a serotonina para um nervo pré-sináptico, fazendo com que elas permaneçam mais tempo na fenda sináptica, potencializando a ação. Então, esse é o mecanismo de ação da maior parte dos antidepressivos. Então, saindo aqui do antidepressivo, nós vamos falar de um outro método de tratamento da depressão, que é a psicoterapia. A psicoterapia é usada em várias fases da depressão, ou graus de depressão, tanto na depressão leve, na moderada e na grave. Às vezes, na depressão leve, muitas vezes, quando é desencadeado por um fator externo, né, um evento de vida, a depressão leve, às vezes, serve para a pessoa rever aqueles conceitos, os distúrbios de pensamento que ela está apresentando e consegue, através da terapia, sair da depressão. Só que na depressão moderada grave, é importante ter o acompanhamento psicoterápico e o uso da medicação. Todos os estudos mostram que a conjunção da medicação com a terapia torna o tratamento mais eficaz. A terapia, em geral, é realizada pelos psicólogos. Alguns psiquiatras que têm formação em psicoterapia também executam esse tipo de abordagem. E por falar em abordagem, nós temos que várias linhas psicoterapêuticas, né, vindas do século XX, que isso basicamente se envolveu em torno de um século, né, começando pela psicanálise lá com Freud, mas em geral é um trabalho de longo prazo, né, muito mais com compromisso com autoconhecimento, com a resolução de problemas do inconsciente do que necessariamente sistematizados por uma depressão. A abordagem psicoterapêutica que tem mais evidências de eficácia no tratamento depressivo é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que é focada no presente e na resolução de problemas. Né? O que ela ajuda o paciente a fazer? A reconhecer esses pensamentos pessimistas que estão distorcidos e, com isso, proporcionar uma mudança comportamental e emocional. Da terapia cognitiva, várias outras vieram surgindo. Hoje a gente tem o terceiro movimento, a terceira onda das terapias cognitivas, em que a gente tem terapias bem interessantes, como a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, o Mindfulness, que é uma terapia baseada em atitudes meditativas e ajuda a lidar com estresse, quando propõe que as pessoas aprendam a estar mais presentes no momento presente. E uma terapia também chamada de terapia focada em emoções, que é muito interessante para os pacientes que estão deprimidos.
Temos também algumas terapias chamadas de terapias experienciais, como, por exemplo, a EMDR, que lida com traumas, com fobias, com alguns bloqueios no desenvolvimento das pessoas, e a terapia de esquemas de Jung. Então, nós temos várias linhas, é importante que você procure um psicólogo que tenha conhecimento e possa te ajudar a tratar a sua depressão. Gostaria de agradecer a presença de todos hoje nesse webinar, nos dispor, saber que vocês podem contar sempre aí com a Oficina de Psicologia para o que precisarem. Obrigada.